Bruno, a situação urgente no Equador, nesse momento, hoje foi um dia de muita violência, mais um dia, de uma onda de violência, e o presidente, o Daniel Noboa, ele decretou estado de emergência, essa é a situação que a gente tem de momento, depois que esse principal líder do narcotráfico do país fugiu da prisão. Bruno, a primeira pergunta que eu te faço é justamente qual é a situação que a gente tem, porque a gente já acompanhou ontem imagens de um grupo criminoso numa televisão que estava sendo transmitida ao vivo num canal de televisão. A gente teve também invasão numa universidade, estudantes feitos reféns. O que a gente tem nesse momento, nessa onda de violência que está acontecendo no Equador? Boa noite mais uma vez para você. Oi, boa noite, Gabriela, boa noite, colegas de programa. Primeiro que é importante colocar que o presidente Daniel Noboa, ele anunciou há 6 dias, seriam 5 dias hoje, que queria lançar um referendo sobre segurança pública no país. Então, sempre fica uma certa desconfiança se era possível pensar numa operação de false flag, de falsa bandeira ou não. Não na fuga. Eu vou só usar os apelidos, que é meio complexo. Alias Fito, que comanda Los Choneros, que é coligado com o cartel de Sinaloa, e alias vulgo Pico, que comanda Los Lobos, que é uma federação de gangue, seria status de cartel para o Equador, que está coligado com o cartel Jalisco Nueva Generación, que é o maior cartel do México disparado hoje em dia. Daniel. O que se tem no Equador é a impossibilidade, eu diria, de qualquer tipo de contestação social no momento. A violência baixou um pouco, porque, vou usar uma palavra que todo mundo vai lembrar, excludente de ilicitude está aprovado hoje no Equador. Portanto, as Forças Armadas equatorianas têm autorização para atirar e o uso letal da força, sem o uso desproporcional. Foi um dia de muito controle, acompanhando a mídia equatoriana todo dia, o dia de retomada de postos-chave, especialmente na costa equatoriana, no controle de 3 portos, o Porto de Manta, o Porto de Esmeralda e o Porto de Guayaquil, que é a maior cidade do país. E uma escalada também das operações de propaganda do governo Noboa, anunciando quais seriam os caminhos do país. Dentre eles, a cooperação internacional. E aí que entra a situação mais complicada. Anunciou cooperação internacional provável com Estados Unidos e com Israel. Bruno, eu queria só uma questão que você citou os cartéis, né? Pelo que eu li de ontem para hoje, parece que são 22 grupos de narcotraficantes que estão agindo no Equador, né? Eles recebem a droga que vem do sul da Colômbia e levam para os Estados Unidos, muitas vezes via México, porque o México controla, porque você citou o nome dos cartéis aí, né? O Sinaloa é um, tem outro. É só para a gente entender bem geograficamente como é que é isso. Quer dizer, são 22 grupos de bandidos que não se harmonizam entre si, que estão em confronto pelo domínio da exportação, é isso? E mandam essa droga para o México, para Sinaloa, que é um cartel de droga, né? E o outro qual é? Los Lobos? É Jalisco Nueva Generación, que é o maior cartel, do México. Jalisco seria a mãe ou o pai de todos os cartéis mexicanos, tá? Na era moderna. Sinaloa é uma espécie de origem do narcotráfico mexicano e mais ou menos posso afirmar que é um racha do cartel de Jalisco. Quando se instauram as operações de droga no México, elas se instauraram em Guadalajara, quase todas, e depois no cartel do Golfo. O que acontece é mais ou menos o seguinte: Sinaloa tem uma rota que opera pelo Mar de Cortés, que seria o braço da Baixa Califórnia, entre a Baixa Califórnia e a placa continental mexicana, e Jalisco opera pelo Puerto de Manzanillo, que é o maior porto mexicano. Esses 22 agrupamentos, gangues, BACRIM seria, pelo termo correto em espanhol, bandas criminais, tem uma escala um pouco menor, e quem tem condição de organizar a cadeia de valor do crime no Equador são essas 2 grandes lideranças de cartéis. O cartel de Los Choneros, que é mais antigo, foi o primeiro a se organizar, e automaticamente entra a concorrência, né?
que é o cartel de Los Lobos. Quem primeiro começou a operar no Equador foi Sinaloa, mas é quase que imediata a concorrência, e Jalisco entendeu que o Equador podia ser um grande hub de logística, porque tem portos enormes, muito modernos, e tem a exportação, Chico, basicamente de produtos primários. Por exemplo, é triste falar isso, né? Camarão, café e banana. Cacau também. E é muito fácil disfarçar droga no meio de containers e mais containers e containers através desse tipo de exportação. O problema lá, se vocês me permitirem só agregar uma informação, Por favor. é que os grandes grupos empresariais eles estão sendo prejudicados, inclusive o grupo da família Noboa, que é do presidente, que seria a família mais rica do país, é o rei da banana, o pai dele, o avô dele, eram os reis da banana, de que estão sendo cobrados tributos, impostos, né? Chamada vacuna, em termo espanhol, nas operações da economia legal. Então é como que tivesse uma disputa também entre a economia formal, que forma a oligarquia nacional do país. Vamos lembrar que é um país dolarizado desde 2001, e não foi revertida a dolarização, nem nos bons anos de governo de Rafael Correa. E é um país que está com 27% de pobreza beirando a indigência, o que é uma pena, porque o Equador é um país rico em recursos minerais e muito rico em organização social de base. Com a militarização da sociedade, também fica impedido o protesto social. E a balança do país é o protesto social. Por 60 dias, talvez ganhe a renovação nesse intervalo.